Você já colocou uma roupa, se olhou no espelho, sentiu que alguma coisa estava estranha, mas não sabia dizer exatamente o quê? Ou ao contrário, você usou uma roupa com uma cor diferente, recebeu vários elogios e também não entendeu muito bem o porquê. Provavelmente nessas duas situações, o problema não era a roupa, era a cor. E é exatamente isso que a coloração pessoal te explica. Mas o que é coloração pessoal? É basicamente a leitura das suas cores naturais, então o tom da sua pele, o tom do seu cabelo, tons dos seus olhos, tom da sua sobrancelha, para entender quais cores harmonizam com a sua beleza natural. Quando você usa uma cor da sua cartela, ela ilumina os seus traços, você parece mais descansada, mais iluminado, tudo parece ali mais harmônico. Já quando você não usa uma cor da sua cartela, uma cor que está totalmente fora da sua cartela, o efeito é exatamente o oposto. Você parece apagada, meio apática, às vezes até um pouco amarelada, sem vida. Mas é importante que você saiba que isso não tem nada a ver com cor favorita. Você pode amar vermelho, você só precisa saber qual é o vermelho ideal para sua cartela e para sua beleza. Então a análise organiza tudo isso num sistema de estações: verão, outono, inverno e primavera. E cada estação possui uma subdivisão, ou como eu gosto de falar, um sobrenome. Então a gente tem, por exemplo, outono quente, outono escuro, outono suave, verão frio, verão claro, verão suave. Essas estações, na verdade, foram baseadas nas estações das paisagens do hemisfério norte. Então, como as paisagens ficam lá no hemisfério norte. Então, o verão, ele tem as paisagens muito azuladas, o céu muito azul, parece que tem um filtrozinho na foto. Então, na coloração pessoal, o verão é sim considerada uma cartela fria. Isso é só uma curiosidade, tá? Você não precisa saber disso, fica tranquila. Mas só pra você saber por que essas cartelas recebem esses nomes. Então a gente tem duas frias e duas quentes. Inverno e verão frias, primavera e outono quentes. E cada subestação que tem o sobrenome, então outono quente, outono suave, outono escuro, como eu falei, tem um conjunto de características específicas e cada pessoa se encaixa nesse conjunto de características. Então a análise observa 4 características da sua beleza natural. Primeiro, contraste, que é a diferença de tons da sua beleza. Então a diferença do tom do seu cabelo, da sua pele, do seu olho, da sua sobrancelha. Se essa diferença é alta, é média, é baixa. Por exemplo, a pessoa loira, bem branca, do olho azul, ela tem um contraste baixo, porque a diferença entre os tons é muito pouca, é tudo ali mais clarinho. Agora, uma pessoa que é bem branquinha, tem um cabelo bem escuro, tem uma sobrancelha escura e tem um olho claro, ela tem uma diferença muito grande entre a pele dela e o cabelo dela. Então, o contraste dela vai ser alto. Então, essa é uma das etapas da análise. Segundo ponto é a temperatura, para saber se você é quente ou fria. Terceiro ponto é para saber se a sua beleza fica melhor com tons mais escuros e mais claros. A gente chama de profundidade. E por último, a saturação ou intensidade, que é para saber se você fica melhor com tons mais suaves ou mais intensos. Então, suaves seriam como se eles tivessem uma película, assim, mais foscos, digamos assim, e os mais intensos seriam essas cores mais vivas, mais abertas. E a partir da leitura desses 4 itens, a gente consegue definir a sua cartela. Na prática, a gente faz essa análise sem maquiagem, tampando o seu cabelo, neutralizando a sua roupa, pra gente focar mesmo nas suas feições naturais e entender o que realmente te valoriza. Então, a gente pega aqueles tecidos que têm exatamente essas características que eu falei, então tem o tecido frio, o tecido quente, o tecido suave, o tecido intenso, e vê com quais deles a sua beleza fica mais harmônica. E no final você sai sabendo quais são as suas melhores cores, os seus neutros, os seus destaques, quais cores você deve estar, melhores estampas, melhores cores de cabelo, melhores armações de óculos, melhores maquiagens, tudo isso. Mas esse processo só dá pra fazer presencial? Não. Existem 2 formatos de coloração, o presencial e o online. No presencial é o clássico que você já conhece, que a gente faz aquela análise com os tecidos e você consegue ver vivo ali a mudança na sua pele. Já no online o processo é um pouco mais extenso, a gente tem um questionário, a gente tem uma plataforma específica para fazer esse processo, mas é importante dizer que não é a mesma coisa que você pedir para uma inteligência artificial fazer a sua cartela de cores. Não é. A gente faz uma análise com as ferramentas corretas, ainda tem a análise de tecidos, só que de forma digital e com o olhar da consultora. Então não é a mesma coisa. E muito cuidado para você não fazer essas análises de coloração online e acabar com a sua cartela errada. Porque aí você muda sua maquiagem, muda seu cabelo, você pode estar usando uma coisa que vai acabar te desvalorizando muito. Então, por aqui você consegue fazer tanto no presencial quanto no online. E eu vou fazer um vídeo por aqui explicando como funciona melhor a coloração online. Então, já tem um vídeo só sobre isso. Como eu disse, no final você vai receber um dossiê completo com a sua cartela de cores, suas melhores cores, os melhores neutros para você usar, suas estampas, as melhores maquiagens, quais maquiagens usar. Então, tem o nome das marcas, tanto nacionais quanto internacionais, como você pode usar essas maquiagens da melhor forma, as armações de óculos, os cabelos, as cores de cabelo, porque isso é muito importante. Eu sempre digo que é muito mais importante a sua maquiagem e o seu cabelo estarem na sua cartela do que a sua roupa. Essa imagem aqui é um grande exemplo disso. E outras dicas para você usar no seu dia a dia e você saber exatamente o que te valoriza. Bom, isso foi tudo que você precisa saber sobre a coloração pessoal. Se você ficou com alguma dúvida sobre a coloração ou sobre outro assunto, deixa aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!